Olá, eu sou André Lázaro, diretor de políticas públicas da Fundação Santiliana. Estamos nesse encontro para pensar a educação pós-pandemia e hoje com um tema especialmente relevante, que é o tema da alfabetização. Por um problema da minha agenda, hoje nós gravamos esse encontro, que é raro na nossa prática, mas necessário pela questão da agenda. Então, nós vamos hoje pensar um pouco como estamos para enfrentar o grande desafio da alfabetização. A alfabetização é um dos pontos mais delicados da educação brasileira. Alfabetizar todas as crianças é um dos grandes desafios. E as consequências de uma alfabetização inconclusa se estendem por toda a vida e todo o percurso escolar. Já antes da pandemia, as avaliações da alfabetização em língua portuguesa e a matemática revelaram a persistência de dificuldades que se agravaram com a pandemia. Claro, testes em larga escala são sempre contestáveis, né? Eles contam com algum grau de certeza pelas condições objetivas em que se realizam as provas, as condições subjetivas dos estudantes, mas, de todo modo, seus resultados indicam tendências e merecem toda a nossa atenção e toda a nossa consideração. Em 2014, o Ministério da Educação lançou a primeira edição da Avaliação Nacional de Alfabetização. E em 2016 repetiu, fez uma segunda edição desta mesma avaliação nacional de alfabetização. Os dados são comparáveis, então dá para ver se a gente evoluiu ou não. E a resposta é: não evoluímos. Eu vou dar aqui uma síntese muito rápida dos resultados, né? Então, usando como base 2016. Menos da metade das crianças do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, crianças em torno de 9, 10 anos de idade, menos da metade delas tem desempenho considerado satisfatório em língua portuguesa. Não é pouca coisa. 55% das crianças foram identificadas com aprendizagens insuficientes. O Plano Nacional de Educação, de 2014, que acaba em 2024, havia estabelecido a meta 5, que é a alfabetização de todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental. É o momento em que se conclui ou se realiza, né, o chamado ciclo da alfabetização. No entanto, quando se aprovou a Base Nacional Comum Curricular, ela antecipou o momento da alfabetização para o segundo ano do ensino fundamental. Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas, o INEP, que realiza a avaliação regular dos indicadores do Plano Nacional de Educação, também mudou para o segundo ano do ensino fundamental, o momento de avaliar a alfabetização de nossas crianças. Então, essa escala com que o plano trabalha, né, que é a escala do SAEB, tem 8 níveis. E eu vou simplificar bastante aqui os grandes números dessa avaliação, que é o resultado de 2019. Numa escala de 8 níveis, cerca de 40% dos estudantes estão ali entre o 5 e o 6, que é um bom resultado. Nos níveis mais elementares, quer dizer, nos mais altos, que é o 7 e 8, tem 15% dos estudantes. No nível mais baixo, que é o nível 1, nível 2, no 1 e 2, que são os mais baixos, mais elementares, né, estão 11% das crianças. E 5% estão abaixo do nível 1. Então, repara, você tem 40% no meio, 15% na ponta do melhor e 16% em condições muito ruins, muito precárias. Isso foi em 2019. Quando veio 2021, fez-se um novo SAEB para avaliar também aí a alfabetização. E os resultados pioraram. Se em 2019 eram 15% dos estudantes com proficiência abaixo do nível 2, agora são 33%. Outra fonte importante para entender a questão da alfabetização é a PNAD contínua, que o IBGE realiza sempre no último trimestre do ano, né? Ou melhor, não, no segundo trimestre de cada ano. Então, o Todos pela Educação pegou os dados da PNAD contínua agora, de 2021, e constatou um número muito preocupante. Né? Em 2019, quando a PNAD foi à rua,
o percentual de crianças de 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever era de 25%. E agora são de 40%. Então, repara, já tínhamos um problema com a alfabetização e esse problema aumentou. E aumentou também porque ele penaliza mais a população negra, as crianças pretas e pardas, as crianças mais pobres. Portanto, é um desafio muito grande a alfabetização. E ele penaliza, como a gente já viu, a vida escolar de muitas das nossas crianças. Pois bem, para pensar sobre esse tema tão urgente, tão importante, a gente vai ter um privilégio especial, que é conversar com a professora Mara Mansani. A Mara, ela tem experiência de 36 anos em sala de aula na educação infantil, trabalhou com a educação de jovens e adultos, é formadora de professores, especialista em alfabetização, já foi muito premiada, merecidamente, com o prêmio Educador Nota 10. Ela coordena o Núcleo Sorocaba da Rede Conectando Saberes, é colunista do blog da Rede da Moderna, é consultora pedagógica, portanto, a Mara é uma pessoa que tem tudo que a gente precisa hoje para pensar a alfabetização. Então, Mara, obrigado por aceitar nosso convite e vamos, então, conversar um pouco sobre esse desafio. Você está bem, Mara? Tudo bem, André? Estou bem, estou super feliz de estar aqui com você. Quero agradecer o convite, agradecer à Fundação Santiliana por esse espaço tão importante, né? Para a gente debater um tema. Tudo na educação é importante, mas acho que a alfabetização é o calcanhar de Aquiles, né? Uma boa alfabetização leva a um futuro melhor, não só para quem está na escola, na sua fala aí, né? De ter um futuro, um bom rendimento escolar, mas para a vida mesmo. Eu costumo falar nos locais que é alfabetização para a vida, né? Aprender a ler e escrever para fazer uso na vida, né? Se desenvolver plenamente para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa do bem, para ser feliz, para fazer o bem, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu mais ainda, porque as vezes que estivemos juntos nos congressos modernos, eu fiquei muito impressionado com a sua maneira de tratar esse desafio, o seu entusiasmo. Lembra aquela inspiração que os bons professores e professoras têm. E traz uma coisa, né, Mara, que é muito incrível. A gente ficou tão afetado pela pandemia, tão distante, né? E a gente, naquele congresso, naqueles encontros, eu senti o valor da presença, né? Como a presença tem uma dimensão que transcende o que a gente é capaz de analisar, né? A vivacidade, a alegria e essa energia tão boa. Então, que o nosso encontro hoje transmita pelas ondas essa mesma alegria com que você nos brindou nesses encontros. Eu queria te fazer uma pergunta. André, obrigada. Você acompanhou os esforços de alfabetização durante a pandemia? O que foi possível realizar durante a pandemia? Olha que incrível, né? Além das redes que eu trabalho, que eu também estou em sala de aula, e acho que é muito importante que todo mundo que está acompanhando a gente saiba disso, porque estar em sala de aula é entender realmente como é que a prática se dá lá, o que está acontecendo com a alfabetização. E, ao mesmo tempo, eu sou formadora, faço a consultoria para várias redes do país, né? E o que aconteceu nesse período de pandemia? Realmente uma grande dificuldade, porque a realidade do nosso país é uma realidade de não acesso às tecnologias que foram tão necessárias nesse período de pandemia. Não é nem só para alfabetizar, porque a gente não alfabetiza em casa. Olha só. Na pandemia nasceram os pais de alunos, né? Então, foi um grande desafio da gente estar próximo dos pais, e, na verdade, a obrigação e compromisso de alfabetizar não é da família, é da escola, é da rede, é nossa responsabilidade como professores. Mas, na pandemia, a gente tinha que ter um contato muito direto com essas famílias para elas criarem um suporte em casa para preparar essas crianças para quando voltassem. Então, era uma alfabetização não propriamente dita, como a gente conhece em sala de aula, porque a alfabetização, acho que o ponto principal dela é a interação. As crianças, quando elas estão se alfabetizando, quando a gente está imersos naquelas situações de aprendizagem que o professor propõe em sala de aula, eles confrontam os saberes, eles criam hipóteses a partir do sistema alfabético, eles têm ideias. Agora, essa falta de troca entre professor e os alunos, entre os alunos e o objeto de conhecimento, foi uma grande perda para todos, né? E aí, quando se volta para a escola, eu acho que no primeiro momento de volta, nas redes totalmente analógicas, por exemplo,
essas diferenças de desigualdade no Brasil foram bem absurdas. Então, eu peguei redes que tinham tudo, aplicativos, os livros iam para casa, a literatura estava muito presente, as crianças podiam conversar pelo chat, mas essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é de escolas que recebiam apostilas escritas de atividades compiladas e que não atenderam essas necessidades de aprendizagem das crianças, que mostra aí nos nossos dados todos, nessas pesquisas todas. Aliás, André, eu estou achando que nós somos muito bons de diagnosticar, de saber como estamos, mas não sabemos o que fazer com esses dados. Porque, como não foi na pandemia, né? Não foi na pandemia, já vinha antes, só se agravou na pandemia, eu acho que cada vez está ficando mais claro o que a gente faz a partir de levantar essas questões todas. Então, vai além da avaliação do diagnóstico, né? O plano de ação, a prática que envolve esse caminho indicado por essas avaliações, né? Agora, só uma coisa, antes da gente continuar, importante, as crianças do ano passado, das minhas turmas de alfabetização e pelo que eu acompanhei no Brasil, as crianças tinham ainda uma base do que era a escola, porque quando parou tudo, que a gente ficou com as escolas fechadas, elas tinham uma base ainda, pelo menos de 1 ano, 2 anos de educação infantil. As crianças desse ano, de 2022, não tiveram isso. Elas tiveram 2 anos com as escolas praticamente fechadas o período todo. Então, as crianças vêm para a escola agora com muito mais dificuldades de entender o que está acontecendo, o que é escola, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu pego o lápis, eu escrevo de onde para que escrever, cadê o parquinho, como dizem eles. Então, chega numa escola enorme, que não dá conta de entender essa fase de desenvolvimento da criança, né? Então, acho que essas turmas de agora foi muito mais difícil do que do ano passado. Muito interessante, mais. Mara, que você está levantando um problema que, quando eu discuti a questão da educação superior, políticas afirmativas e tal, tem um francês, Alain Coulon, que fala no ofício do estudante. E ele comenta isso, as novas gerações que vêm de famílias que não são escolarizadas no nível superior, não entendem bem como é que funciona esse nível de ensino, que responsabilidade cada um tem, e isso é um processo de exclusão muito forte. E é curioso que você encontrando agora nas crianças que estão chegando pelo primeiro ano do ensino fundamental na escola porque não tiveram educação infantil, né? E como é que é essa adaptação para descobrir os mistérios da escrita e da leitura? A fala geral, olha só, pelas redes que eu acompanhei, são várias, de norte a sul, impressionante, é uma fala muito grande. Terceiro ano foi o grande pepino para agora, desse ano. A grande dificuldade está no terceiro ano, que é o final do ciclo, que a gente está mais para a ortografia, para as questões gramaticais. Então, a gente estendeu esse primeiro e segundo ano, como você falou no início da sua fala, estendeu o ciclo da alfabetização para o terceiro. Então, essas crianças de terceiro ano, a grande defasagem estão com elas. Esse é o problema. Com a aprendizagem, com elas não, com a aprendizagem delas, né? Isso é um ponto importante para a gente levar. A outra questão é sobre a desigualdade nesse país. Então, essas crianças brasileiras que não têm acesso a bens culturais, por exemplo, a grande maioria das nossas crianças brasileiras vai conhecer um livro de literatura, pegar um livro na mão e ler, ouvir uma história, é na escola, não é na casa. Nós não somos ainda um país leitor, a gente está bem longe disso. E muitas dessas ações de leitura, por exemplo, de acesso a esses bens culturais, é na escola. Então, quando a gente não consegue nem fazer com que cheguem na casa das famílias esses bens que são indispensáveis, não tem como. Para se ter uma alfabetização de qualidade, a gente tem que ter, não é um professor e um método em sala de aula, eu tenho que ter um ambiente alfabetizador, eu tenho que ter uma rede que pense num plano de ação, e eu tenho que ter materiais necessários para essas crianças terem referências, modelos de escrita, de leitura, por exemplo. Então, imagina essas crianças em casa, sem um ambiente alfabetizador, nem alfabeto. Uma coisa bem bacana que eu vi muitas redes fazendo é mandar para casa, nesse período, e ainda ficou um legado bacana disso, para esse período agora de quase pós-pandemia, né? Já nesse caminhar para sair totalmente, de mandar para casa kits com livros,
com textos, com alfabeto móvel, com coisas que a gente usa em sala de aula para alfabetizar e que para apoiar essas crianças em casa, para que essas famílias tenham condições de acompanhá-las, porque a gente tem que fazer quase uma aceleração. A gente tem que criar ambientes para alfabetizar, com apoio dessas famílias, com material que eles não têm em casa. É muito bonito de ver, quando você começa a mandar os livros agora, a minha rede Sal de Pirapora, pensando nas mudanças da LDB, que depois a gente pode conversar, as crianças receberam 12 livros, 12 livros. Um por mês do ano. 12 livros para levar para casa. Não é livro para ficar na escola. Livro para ter ações de práticas, de comportamento leitor, de influência leitora, de apreciação, de gosto pela leitura, propostas feitas pelo professor com orientação e informação. Então, eles levam para casa e esse livro não volta mais. Só que aí vai o livro para casa e tem a devolutiva. E as famílias? Estamos lendo, professora, nós lemos todos os dias. Professora, não é para devolver, não é para devolver. O livro é da sua criança. Isso fez uma grande diferença esse ano, como uma ação propositiva para alfabetizar, impressionante. Então, essas crianças de famílias com mais dificuldade, que não têm acesso a essas diferenças todas culturais, por essa desigualdade econômica, de acesso a bens e tudo mais, olha que diferença que faz. E aí a gente fica normalizando que é pobre, não aprende. É porque ele tem dificuldades. Não, é porque ele não teve acesso a esses bens. Essa coisa de ele foi melhor, não, ele teve mais condições para a aprendizagem. Isso é uma responsabilidade das redes. Na verdade, é uma responsabilidade do Ministério da Educação, né? Coletiva. Do Ministério das redes, das escolas, de maneira geral, de nós em sala de aula, né? Agora, eu queria te pedir você me ajudar a entender. Quando eu vi os resultados, né? Então, a gente tem 3 olhares sobre os resultados, né? Tem a ANA 2014-2016, tem o SAEB 2019-2021, tem o resultado também da PNAD contínua, e todos trazem números muito preocupantes. Assim, até que ponto a escola tem condições de enfrentar essas desigualdades que transbordam do muro e ocupam as salas de aula? Até onde a escola pode vencer esse desafio? É uma questão de método? É uma questão de formação dos alfabetizadores? É uma questão de acolhimento da rede? Ou é um pouco de tudo isso? Como é que você nos ajuda a pensar um Brasil que precisa alfabetizar? Que pergunta mais importante é essa? Obrigada por essa pergunta, porque fica muito com a responsabilidade do professor em sala de aula, não é isso. E é esse pacote mesmo. A gente vem chamando agora, de maneira geral, de recomposição da aprendizagem. Algumas redes ficam achando que criar grupos de reforço, de recuperação. Recuperar o quê se não aprender, não? Primeiro, a gente recupera o que a gente perdeu. A gente não teve, então, recuperar. Esse já é um ponto. Mas não basta, né? Então, não é recuperação, não é fazer um grupo de reforço no outro turno. Também é. Isso também é uma ação. A escola que amplia a possibilidade de horas de estudo, eu acho que a gente estuda pouco. Mas tem que ter um estudo ampliado com qualidade. Uma escola integral, por exemplo, mas com qualidade. Ficar o tempo todo... Durante muito tempo, eu fiquei muito preocupada com o meu filho, por exemplo, estudando, de ir para uma escola integral, porque tem que ter qualidade. Não é ter um tempo, um lugar para depositar as nossas crianças. A gente tem que ter situações de aprendizagem para que realmente a alfabetização aconteça. Então, não é só ter o contraturno, ampliar o tempo. É ampliar o tempo, é fazer um diagnóstico de qualidade para saber até onde, da onde nós estamos, o que pretendemos, o que nós podemos fazer o seu plano de ação. As redes não têm plano de ação. Precisa criar um plano de ação. Para que esse plano de ação, Mara? Para incluir tudo isso. O papel da rede, dos gestores da rede, o papel da escola, o papel do professor, o papel da família. Como é que a criança vai estar nesse protagonismo? Quais são as melhores práticas? Quais são os equipamentos necessários? Como é que se faz esse ambiente alfabetizador? Como é que se planeja uma aula de qualidade? Isso é formação.
Então, a didática do professor, a metodologia, a forma de levar esse fazer pedagógico para a sala de aula, já estava com dificuldade, ainda mais agora, porque estamos bem perdidos com isso, e de maneira geral, há muita crítica em relação ao BNCC, e eu também tenho as minhas, eu acho que já está chegando a hora da gente rever muitas das polêmicas que a gente já discutiu, e agora, vendo ela sendo implementada em sala de aula, a gente está vendo que tem muita coisa que precisa ser debatida, mas a BNCC foi um ponto importante, porque até aonde queremos chegar? Quais são as habilidades? Quais são as habilidades em leitura, escrita, que são imprescindíveis? Quais são as habilidades na reflexão da língua? Quais são as metodologias que eu posso desenvolver potentes para alfabetizar? Isso é dentro da rede. Isso é formação. Eu não posso delegar isso para um professor em sala de aula. Junta aí a turma do primeiro ano. Não, eu tenho que ter orientação, eu tenho que ter uma boa equipe pedagógica. Então, a rede tem que formar os seus coordenadores têm que formar os seus alunos, pensando naquela homologia de processos, né, de entender como é que se faz, fazendo, para levar essa proposta para a sala de aula. Eu vejo muita formação, André, que o professor fica 2 horas, 3 horas, 4 horas escutando. E aí a gente quer professores ativos, crianças ativas, com uma formação que é completamente contrária do que se pede. Então, acho que esse pacote todo é um ponto importante. Então, o que eu tenho visto nas redes que tem dado muito certo? Formação de professor, isso aí não é para agora, é permanente. Formação em serviço, acompanhar de perto esses professores novos que estão chegando, para esse suporte de quem já tem experiência na alfabetização, para apoiar esse professor que chega, isso é um ponto muito importante, porque muita gente vem da universidade e não está preparado, já joga ele lá para a selva dos leões. Precisa ter preparo, precisa ter acolhida para esse professor, precisa ter acolhida para o emocional dessas crianças. Nesse período agora, a gente está vendo muitos problemas emocionais. Então, o município, a rede municipal, estadual, particular, não importa, a privada, tem que ter uma visão para atendimento dessas crianças. Crianças tristes, crianças com fome. Há muito tempo que eu não vejo crianças com fome como eu vejo agora. Então, eu acho que está na hora de pensar esse pacote todo. Formar, preparar seus professores, criar condições físicas nessas escolas, oferecer materiais para alfabetizar, materiais que eu digo de livros, alfabeto móvel, a tecnologia. A gente está falando do século XXI e a gente dá aula com a lousa e o giz, não pode, não faz mais sentido. A gente vai falar dos textos multimodais, a BNCC traz essa centralidade da alfabetização no texto, e a gente só tem livro, quando tem nas escolas, né? Então, a gente tem que ampliar essas possibilidades. E sim, aí coloca lá, formou, preparou o ambiente, cria um comitê de alfabetização na escola, importante isso, um comitê de atenção para levantar esses pontos. O comitê é esse grupo, todo mundo tem que estar preocupado com a alfabetização. Eu tenho escutado muito essa coisa de, eu sou do 5º ano, eu não vou alfabetizar. Olha, meu bem, chegou para você agora, nós não temos mais essa, a gente tem que alfabetizar todo mundo, porque é aluno de todo mundo, porque ele passou pela mão do 1º, 2º, 3º, se chegou no 3º, como está agora, 4º ano sem alfabetizar, a escola tem que alfabetizar. Então, esse comitê é aquele grupo da escola que está escolhido ali, 3, 4 pessoas, depende da rede, da escola, de como é, preocupado com aquele olhar mais atento. Olha, isso a gente observou, os dados, isso não está dando certo, não está dando resultados, ou está dando resultados, vamos continuar, vamos ampliar. Então, veja bem, a rede que faz isso acompanhando o quê? Portfólio de cada estudante, olha, mais ou menos. A avaliação diagnóstica inicial, a avaliação durante todo o processo, os portfólios são instrumentos muito importantes de avaliação. Agora, nas redes, está acontecendo uma coisa que não existia antes, que está acontecendo, veio do Nordeste para cá, que é a gravação da fluência leitora, é uma avaliação de leitura, onde as crianças são gravadas com aplicativo, é bem interessante. A quantidade de palavras que ela tem que ter com fluência em determinado tempo, também é um diagnóstico que não era feito aqui, por exemplo, no Sudeste. E agora as redes todas estão se apropriando
dessa tecnologia, dessa metodologia na avaliação, para saber. Então, os nossos dados, talvez, vão ser ampliados aí nesse olhar mais atento. Então, esse comitê, ele está atento a isso. Ele analisa lá a fluência leitora, como é que foi, ele viu as ações dos portfólios de determinada sala. Olha, aquela sala não fez isso. Essa sala está fazendo... O professor está com prática de leitura direta. Tem atividades permanentes? Não tem. Ele analisa. É bem interessante, uma das redes que eu trabalho, vem uma análise da sua rotina. Então, você pega a rotina do professor, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e está lá. Não tem sequência didática. Olha, então ele não vai dar aquela bronca, aquela chamada do professor, vai ensinar como fazer. A partir dessa ensinagem do professor, vai fazer. Então, todo dia tem leitura, todo dia tem leitura. Quantos momentos a roda de leitura está presente na sua sala? Então, essas ações todas, né, de situações de prática, de leitura, de escrita, esse comitê está observando. Qual a criança que não veio para a escola? É busca ativa? Não tem devolutiva? Há algum problema de fonologia? Não está falando bem, está com alguma dificuldade extra? É encaminhado? Esse comitê, ele faz essas ações. Todo mundo está preocupado, está atento, mas o comitê tem aquele olhar mais forte, mais profundo, mais na raiz, para entender o que está acontecendo e para chamar atenção para ações. Não é o comitê que vai tomar as atitudes, não. Ele reúne o colegiado, né? Reúne toda a comunidade escolar, dos professores, a coordenação, mas o comitê é importante porque ele puxa a nossa orelha naquele ponto lá. Olha, gente, isso não está legal. Olha, isso está indo muito bem, está dando ótimos resultados. Então, o comitê é aquele olhar atento, mais de perto, profundo. E não é só para alfabetização, estou falando da alfabetização, que é muito importante, é o nosso tema, mas é para todas as áreas. Tá? É interessante, Mara, que você traz uma visão de escola que não é o que as práticas, pelo menos, retratam. As práticas retratam iniciativas muito mais individuais e experimentais do que propriamente planejadas, testadas e avaliadas, né? Então, você traz uma prática escolar em que a comunidade escolar, os docentes da escola, também criam hipóteses sobre o seu trabalho. Por aqui Sim. dá certo, não dá, por ali não dá. Mas eu queria trazer para você uma questão que me preocupa como não especialista na área de alfabetização, mas ligado em educação. Agora, nessa introdução rápida que eu fiz, né, eu falei, no primeiro momento, a meta 5 do plano era alfabetizar aos 5 anos. Aí veio a BNCC e propôs alfabetizar alfabetizar primeiro no terceiro ano do ensino fundamental aos 7 anos. Depois, aos 8, né? Na verdade, o terceiro ano era os 8. Segundo né? 8, Aí depois veio a BNCC, mudou para o segundo ano, que é um pouco mais cedo, 7. Aí depois o governo saiu com a Política Nacional de Alfabetização, que não era nem uma coisa, nem outra, nem a outra. Esse debate ajuda a gente a melhorar ou é um debate em que a norma se alienou das práticas? Eu acho que esse normas alimentam a prática? Eu acredito que não, porque é uma confusão tão grande. Se você perguntar para o professor hoje, ele não sabe dizer, porque não ficou claro. Então, peraí, Mara, alfabetismo no primeiro ano, no segundo ano, é o ciclo no terceiro ano, o que eu faço? Aonde? Eu costumo responder essa pergunta com uma provocação, com uma constatação, digo mais, que a gente não está conseguindo nem alfabetizar nem no 7, nem no 8, nem no 9. Então, a questão não é quando, é fazer, como alfabetizar. No outro bloco, eu falei de vários elementos, né? E esqueci de uma coisa importante que eu tenho visto nas redes, que vai ajudar a gente a pensar nesse período agora, que é a questão do ano. As redes que vêm dando bons resultados têm pensado, não pensado, olha que legal, não pensado no ano. Tem pensado nessa criança, nas habilidades que ela já consolidou, as que ainda estão em consolidação e as que ainda não saíram ali, que não estão, nem iniciaram. Então, essas redes estão pensando as crianças, agrupando as crianças por habilidade. Aí esquece essa coisa de 7, 8, 9 do ano. Então, eu pego lá, é potente isso, né? Então, eu pego lá na segunda-feira, eu recebo os alunos de outras séries que estão, dos outros anos que estão comigo, mas que estão com dificuldade na leitura, que não consolidaram, não tem comportamento leitor ainda, não tem fluência leitora, não aprecia uma leitura, não sabe ler.
Então, tem um grupo que vai para alfabetização para aquele professor, 2 vezes na semana, por exemplo, agrupar esses alunos por ano, por habilidades a serem desenvolvidas. Então, vem lá um aluno do terceiro, que vem com um grupo do primeiro e do segundo. Então, a gente mistura, sem se preocupar muito com esse negócio de primeiro, segundo, terceiro ano. Vou alfabetizar com 7, com 8, com 9. Porque eu penso nesse envolvimento mais integral da criança, nas questões das habilidades, né? Aí eu vou ter uma visão, o que eu vou pensar? Eu vou planejar a minha prática para atender essas habilidades que ainda não foram consolidadas. Então, a professora lá do primeiro ano tem uma turma que está só com a reflexão sobre a língua, porque eles ainda estão tentando entender, e ainda elaborando hipóteses sobre o sistema de escrita, mas tem aquela criança que já passou por essa fase e já está na produção escrita. Aí ela vai para um grupo de produção escrita. E aí o outro grupo de criança ainda também já escreve, mas faz uso da leitura, mas não ainda com fluência, ela vai para o grupo da leitura. Mas isso não é fechado também, cada um fica no grupo, a gente faz rodízios. Então, tem as avaliações, essa criança pode sair, olha, consolidou. Ela entendeu que o falado, o escrito, relaciona o falado com o escrito, já chegou no silábico alfabético, que é um dos níveis da alfabetização, está alfabético, não alfabetizado, ele vai para determinado grupo, ele vai mudando. Então, essa avaliação é constante e a gente não pensa mais por ano. Não é esse aluno do primeiro, do segundo. E eu tenho visto nas redes de maneira geral, e nas redes que eu trabalho também, deram resultados incríveis. Se você pegar a minha turma agora, e mesmo em sala de aula, se você não misturar com os outros anos, você agrupa na sua sala. Minha rede não faz isso, Mara. Se você agrupa na sua sala, pensando nessa consolidação das habilidades, das práticas de linguagem, leitura, escrita, a oralidade, que é tão deixada de lado, as reflexões sobre a língua, se você agrupa na sua sala, pelo menos 2 vezes por semana, de uma maneira forte ali, intensiva, gente, dá resultados. As crianças estão tinindo, eu fico pasma de ver a qualidade de crianças que vieram da alfabetização, chegaram sem pegar o lápis, criança que pegava o lápis assim, com a mão, que não entendia que é da esquerda para a direita que a gente escreve. Então, são coisas bem básicas, mas que se desenvolveram nesse ano a partir dessas práticas, que está no nosso pacote de recomposição da aprendizagem. Então, não é o ano. Então, a gente não está alfabetizando nem no 7, nem no 8, nem no 9. Eu recomendo para os professores que estão nos acompanhando, as professoras, a grande maioria das professoras, as redes, as escolas, que se preocupem mais do como fazer do que pensar no ano. Porque os documentos dão tanta incerteza. O Estado de São Paulo, no primeiro ano, tem que estar lendo e escrevendo, terminar o ano alfabetizado. Tá? Então, há essas diferenças todas, né? Então, eu vou pular agora para a segunda questão, que é certamente a questão de $1 milhão que você responde todo dia. Tem um debate sobre o método, né? Então, recentemente, até veio do MEC essa posição, dizendo que o problema da alfabetização brasileira era o método, que tem que voltar ao método fônico, porque esse é o mais eficaz, etc. Eu recentemente conversei com a Magda Soares, também pensando na alfabetização, e ela disse, não, o problema não é o método. Como é que você, Mara, vê esse debate? Como é que a gente pode apoiar os nossos professores e professoras, como você bem lembrou, para que não fiquem no meio desse tiroteio, que às vezes é muito ideológico e pouco prático para aquilo que as crianças precisam? Tá, antes de eu entrar nesse ponto, porque a Magda é a minha referência também, é da Magda que vê esse amadurecimento de entendimento na minha prática de Mara, qual o melhor método? Calma aí, segura aí, pessoal. Tem uma questão importante que eu não coloquei, que eu tenho visto em muitas redes, na potência, pensando nesses anos da alfabetização, nesse ciclo, algumas redes têm deixado o mesmo professor no primeiro e segundo ano. O professor acompanha a turma pelo ciclo todo, que é uma coisa, eu já tive essa experiência várias vezes, é bem interessante. Por quê? O professor, quando termina o ano, ele sabe exatamente como é que estão aquelas crianças. Sabe quais são as potências, quais foram as lacunas, quais foram as defasagens. E aí ele consegue, estando cumprindo esse ciclo, dar uma potência a mais para a alfabetização. Eu já vivi isso e tenho visto isso em redes. Curoripe faz isso, lá no Sergipe, faz isso de uma maneira excepcional.
Aí eu até questionei eles, falei, olha, se é comigo, está na rede e deu algum problema, faz o quê quando o professor não dá conta? A gente tira o professor, olha a fala incrível de Coruripe, a gente forma ele. Se ele não está preparado, não deu certo, eu formo ele. Eu dou uma atenção especial para ele, igual a gente faz com os alunos. Aquele aluno precisa de uma atenção maior, precisa fazer de umas práticas que atendam mais ele diretamente, individualmente, personalizadamente, é isso que eu vou fazer. Agora, voltando para o nosso tema aí, para a pergunta que é do método. Realmente não é o método. Se fosse isso, seria, olha, ia ser ótimo, porque a gente debateria, fazia uma grande roda pelo Brasil, um grande debate, juntaria todo mundo que os grandes nomes, os fazedores da alfabetização no Brasil, e falava assim, ó, escolhe o método, estava resolvido. Não é o método. Não é tão somente o método. Lógico que o método, o fazer pedagógico do professor, está diretamente ligado a isso, mas não é a escolha do método. Há o melhor método. Penso como a Magda e costumo dizer que o melhor método é aquele que o professor sabe fazer e sabe fazer bem. Olha, você conseguiu, a professora lá, eu tinha uma colega professora aqui em Sorocaba, na rede, 40 alunos em sala de aula. Ela dava uma aula muito diferente da minha, muito diferente. Terminava o ano, os 40 alunos alfabetizados, ela era uma tremenda professora. Como diz o Mozart Neves, que diz sempre que a gente tem que pegar esses professores que sabem fazer para levar para a universidade, para formar aqueles que estão indo para as escolas, ou para receber na residência esses professores que chegam para os seus estágios, para a sua prática antes de estar em sala de aula, e para acompanhar pelo menos um ano esses professores que chegam, né? Então, essa professora, ela tinha uma metodologia completamente diferente da minha, mas a minha também era potente. Só que quando eu comecei a alfabetizar, só para ilustrar, para os professores entenderem, imagina eu, alfabetizava como eu aprendi. Bom, eu começava lá, começava da letra A, ensinava o A, I, O, U, depois ensinava as consoantes, aí começava palavrinhas com B, palavrinhas com C, palavrinhas com D. Olha que pobreza que era isso. Chegava no final do ano, se não aprendia sílabas complexas, não dava tempo, já ia com defasagem. E só lia e escrevia palavras. E o máximo, quando escrevia uma frase, você dizia, gente, olha, escreveu uma frase. 36 anos atrás. Agora, imagina eu, com 36 anos de magistério, fazendo essa metodologia, que não dá mais conta para as necessidades de hoje. Mas, Mara, eu aprendi com o caminho suave e eu fui alfabetizada assim. Eu costumo falar para o professor, e eu quero que vocês que estão aí nos acompanhando façam esse exercício. Quando foi que você escreveu o seu primeiro texto? Não estou desmerecendo o trabalho da Branca Alves de Lima, que escreveu, a autora alfabetizadora da Caminho Suave. Eu estou dizendo que para os dias de hoje não faz mais sentido. Ou tão só ela, porque a alfabetização, o conceito de alfabetização se ampliou muito. Não é mais codificar, decodificar um código. Gente, a alfabetização, ela envolve, além de codificar, de entender o sistema alfabético, é de fazer uso das práticas de linguagem no nosso dia a dia, nas práticas sociais. Então, deixa eu te interromper um ponto aí. Para você voltar para o letramento. Houve uma alteração recente na LDB que fala alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura. É do letramento que nós estamos falando? Sim, também. Ajudou aos alfabetizadores e alfabetizadoras? Eu penso que essa inclusão, essa inclusão, ela não é uma grande mudança, porque, na verdade, alfabetizar plenamente já era a nossa obrigação. A gente só está pondo no papel com a palavra escrita plena, de uma dificuldade que a gente está tendo já há muito tempo, mas que essa responsabilidade e compromisso já é bem anterior. Então, quando eu tenho uma visão de alfabetização com desenvolvimento global, integral dessa criança, não dá mais para usar código e só codificar e tudo mais. Não funciona mais isso. Tá? Agora, voltando aí para a LDB, para a mudança, foi em julho agora, teve essa mudança. Eu acho importante, tudo que vem para chamar atenção, para fazer pensar e refletir, é importante. Se já veio para dar esse chacoalhão, gente, alfabetização plena. E quando vem falar, uma alfabetização plena não pode ser com método tão somente.
envolve muitos outros elementos que compõem essa alfabetização. Então, eu não posso achar, por exemplo, que um aplicativo de alfabetização vai alfabetizar as crianças. Nem no mundo, em qualquer lugar do mundo, também aqui também não. Não tem essa mágica. E o fato da gente ter colocado lá e ter trazido esse debate, essa reflexão, para refletir é importante, mas só para reforçar o que já devia acontecer, porque isso já é óbvio, está dentro da alfabetização. Então, você vai alfabetizar mais ou menos, meia boca, como dizem os professores? Não, é plena mesmo. Agora, o que eu acho bem bacana é esse olhar, essa chamada para a leitura. Essa leitura, eu estou no mundo, nas práticas sociais, a leitura está presente em tudo. A oralidade e a leitura antecede o fato de escrever. A gente escreve primeiro pela oralidade e pela leitura. E elas não competem, elas andam juntas, simultaneamente. Não, isso é atividade de leitura, ou essa é de alfabetização, essa é de letramento. Não existe isso. Alfabetização e letramento andam juntos. Porque por que a gente aprende a ler e escrever? Por isso que o conceito de alfabetização é maior. Para fazer uso na vida. Para saber ler um contrato, para ser bem, para saber usar um remédio, para tirar uma carta, para viver, para se locomover, para exercer a cidadania. Então, quando não está alfabetizado, já está à margem da sociedade. E quando eu não tenho essas práticas de leitura tão presentes na escola, porque, eu volto a falar, é na escola que muitas vezes ela acontece, as crianças, muitas vezes, chegam na escola com desenvolvimento atrasado, não é porque elas têm algum problema de saúde, ou aconteceu alguma coisa com elas, porque elas não tiveram em casa. E essas famílias também, esses pais também não tiveram. Eles reproduzem essa cadeia de desigualdade. Vai para a escola, que se retrata lá. Então, eu acho que o ponto de ter essa mudança na verdade, não é uma mudança, é uma ampliação da LDB, com esse olhar mais atento para a alfabetização, compromisso de todos. Alfabetizar é compromisso de todos. É legal que eu vi. Eu trabalhei com educação de jovens e adultos bastante tempo, e era preocupante que alguns adultos, né, analfabetos, diziam: não, quando eu comecei a estudar, eu tive dificuldade, e meu pai falou: não, você não dá para aprender, vamos fazer outra coisa. É como se aprender fosse um dom e não um direito. Né? Então, é constrangedor que a gente precisa ainda insistir institucionalmente que todos podem aprender, né? Que todos têm o direito de aprender e têm a capacidade de aprender. E se não tiverem, é preciso de mais atenção para que tenham esse direito e essa capacidade. Né? Então, eu acho que tem aí um problema também de deixar muito na mão do professor indivíduo e menos no ambiente escolar como um conjunto de responsáveis. Né? Sim. Eu fico bem impressionada, impactada por essa fala, porque ela me atinge diretamente. Então, quando começa nas escolas, nas redes, onde eu estou fazendo as formações, essa fala, eu já corrijo isso. Opa, compromisso de todos. Uma rede comprometida forma os seus professores. Então, eu não posso jogar essa responsabilidade tão somente para a prática ou para o professor em sala de aula, ou com o uso de um aplicativo, como eu falei. A alfabetização demanda todo esse montante de coisas que eu já elenquei aí durante a nossa fala toda. Agora, a gente fala muito do protagonismo do aluno, de ter altas eu queria entrar nisso. Né? Eu queria falar sobre isso. A Dani, que nos acompanha, as nossas jornalistas, a gente conversando antes, ela falou: eu tenho uma pergunta para fazer para a Mara que eu não quero deixar de fazer. E além de uma boa jornalista, a Dani também tem um filho que ela se preocupa como ele vai avançar na vida escolar. Então, a gente combinou que a Dani viria trazer essa pergunta sobre o protagonismo da criança, né, do estudante. Dani, boa noite. Bom, Dani. Bem-vinda. Vamos lá, Oi, Dani. pessoal, a palavra é sua. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Mara por ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui nessa live que é tão importante, e também muito legal, né, ver todo esse carinho que a Mara tem pela profissão que ela optou, né, ajudando tantas crianças, tantos professores. Também deixo muito obrigada a todo mundo que nos acompanha, né, seja aqui numa gravação ou quando a gente está no ao vivo. Fica aqui o meu convite para irem lá no site da Fundação Santiliana, acessarem, que tem muito material para download gratuito, né, e disponível para todo mundo. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui para a Mara, deixa eu pegar aqui que eu anotei para você.
Bom, Mara, a gente está chegando ao final do ano, e aí eu queria, assim, sem querer, né, em pais, mães, irmãos, sem ocupar o lugar dos profissionais de educação, e eu como uma dessas pessoas que acho que tem que contribuir com o professor, né? Acho que a gente não pode dizer que é só do professor ou só do pai, não, acho que acho que a escola é uma extensão da casa, né? Que muitas pessoas não veem dessa maneira, mas eu acredito que seja dessa forma. Como a Andrea falou, eu tenho um pequenininho, quase 2 anos, e eu fico assim, meu Deus, como que vai ser, né? E estando na educação, a gente escuta tantas histórias legais, né? E haver aquela preocupação, porque o educar, eu acho que é algo que ele começa ali pequenininho, mas é algo, acho que a gente passa a vida inteira aprendendo, né? Aprendendo, ensinando. Então, eu queria saber que sugestões, Mara, você podia dar às famílias para que estimule as crianças nesse processo de alfabetização e letramento, né? Então, é aquilo, né? A gente não tira, sem querer ocupar, né? Eu não vou ocupar o lugar do professor, nem vice-versa. Então, como que a gente faz essa caminhada conjunta? Nossa, que Obrigado, pergunta Dani. ótima, Dani. Que ótima essa Obrigada. pergunta. Que importante essa pergunta, né? Eu tenho um filho de 20 anos, o Antônio, e o Antônio, eu passei por essa mesma fase tua, né? Quando eu entrar na escola, como é que vai ser, né? Porque a gente tenta dar o suporte em casa e tudo mais. Mas a grande maioria das famílias, eu digo que na pandemia nasceram os pais, né? Os pais de alunos. Porque não eram pais e mães. Agora, pais de aluno é outra história. Pais de aluno é outra história. Porque as pessoas começaram a ter uma visão mais preocupada, né? Nossa, mas eu não sabia que meu filho sabia isso. Nossa, mas eu não sabia que ele não sabia isso. E aí começaram a ter aquele olhar, entender mais o desenvolvimento da criança, né? Nossa, ele não faz isso ainda. Nossa, ele não sabe que tem 5. Nossa, ele não conta até 5. Olha, isso foi bem importante. Eu acho que, primeiro, antes de falar com esses pais diretamente, falar com essas famílias, com as escolas, com os professores, com as redes, de entender que não basta mais a sala de aula. É o que você falou, Dani, essa coisa de explorar a alfabetização, a educação de maneira geral, de ultrapassar os limites, não só dos muros físicos, né, construídos, concretos, mas esses muros que a gente coloca de vocês aí, eu aqui. Se as famílias estão juntas com as escolas, com seus professores, com as professoras, fica tão potente. Eu vejo o meu grupo de professores de pais de alfabetização. É incrível, que turma incrível. Eu não sei fazer, mas se você me ensinar, professora, eu vou. Eu falei, nossa, isso é demais. O que eu sugiro? Primeiro, para quem está nos acompanhando, famílias que estão acompanhando, para a Dani, cuidado com as telas. Essas crianças estão ficando muito tempo reféns daquela babá eletrônica chamada celular. A Sociedade Brasileira de Pediatria está falando sempre sobre isso, os cuidados com o desenvolvimento psíquico, neurológico, motor das crianças. As crianças ficam horas e horas na tela do celular. Bebês, você vê na rua, vê no mercado, as coisas acontecendo, o bebê está com o celular. O que eu notei dessas crianças todas que voltaram e nas conversas que eu tenho escutado pelo Brasil? Grandes problemas de fala, não se conversa, é passivo, eu assisto a tela. E a gente iludido, muitas vezes, pais ficam iludidos achando, olha que incrível, ele sabe fazer tudo no celular, ele já entra. Gente, ele faz os comandos que já foram programados, sim ou não. Entra por esse caminho ou por aquele. Se ele escolher esse caminho, já está tudo organizado para que ele não produza, para que ele seja passivo e aperte o botão. Então, isso é um ponto importante. Mas, Mara, não tem um aplicativo, alguma coisa? Tem, eu posso até sugerir. Na sala de aula, eu uso muito podcast. As crianças ouvem histórias. Então, você que está em casa, você que é professor, ou que é pai, que é mãe, ou cuidador, é o responsável por essa criança, é o avô, histórias para as crianças ouvirem. Conversar com as crianças, contar das histórias da família, ler com essas crianças. E hoje não dá nem para desculpar, para a gente dizer assim, não tenho livro em casa. Hoje você abre ali pelo celular, tem tantos livros, e-books gratuitos na internet, tem podcasts maravilhosos nos aplicativos de música aí, cante com a sua criança, converse com ela. Não pergunte só quando ela chega à escola como é que foi o dia dela. Pergunte como ela está se sentindo. Faça com que ela participe dos momentos da família, que ela desenvolva a oralidade,
que ela responda perguntas, pare de responder pelas crianças. Nós, professores, temos esse vício. A gente quer dar respostas. O conhecimento vem dos questionamentos, das perguntas que a gente pode fazer. As respostas, quem tem que procurar são eles. Nós, professores, pais, responsáveis, nós somos os provocadores do conhecimento. Então, a criança ganhou aquilo, pergunta para ela o que ela fez, não estou criticando os seus brinquedos, o que eles podem ter, mas dê possibilidades dele construir coisas, de pôr mão na massa, de usar a criatividade. É fazer um brinquedo usando caixa do que tem em casa, de usar sucatas que tem em casa, esses materiais manipuláveis que não precisa nem comprar. As crianças são muito criativas quando a gente estimula isso. Isso é protagonismo. Isso é colocar eles no centro do debate, no centro da aprendizagem, porque ele constrói junto com você o conhecimento, porque você media, porque você provoca, porque você cria a situação. Então, você pode fazer isso em casa. Pergunte para a professora, para o professor, quais são as melhores maneiras que tem para você contribuir para essa criança. Eu acho bem bacana, um exemplo bem simples, uma rotina de leitura em que você, pai, você, mãe, você é responsável, vai na escola, vai um dia contar da sua vida para as crianças, para as outras crianças, vai ler para aquelas crianças, leia com seu filho, ajude nas tarefas. As crianças falam muito isso, não deu tempo, minha mãe chegou muito tarde. Tem crianças que só vê a família no final de semana. Bom, se é no final de semana e é aquele tempo que você vai ter, dê qualidade para isso. Ou combine nessa rede familiar o atendimento para essa criança. O que a gente não pode é se omitir nesse desenvolvimento infantil, porque vai prejudicar a vida, não é nem a alfabetização, vai prejudicar o desenvolvimento desse ser humano, que não fala, que não se desenvolve na oralidade, que não lê, porque não há necessidade, porque alguém faz por ele. Dê autonomia para essa criança, isso é muito importante. Dê autonomia. Peça para que ela faça as tarefas possíveis, com a complexidade que é possível para elas, mas que ela participe de verdade dessa família. Então, a gente fica sempre fazendo, não dando tempo para eles falarem. A gente não escuta. Adulto fala demais. Olha a gente como fala, né? A gente fala demais e escuta pouco as crianças. Agora, tem aplicativos incríveis de música. Tem um bem gratuito da Google, que é o Chrome Music Lab. Chrome Music Lab. Se colocar no Google lá, aplicativo de música para criança, vai abrir lá, as crianças fazem música. Ela grava a musiquinha dela, ela ouve. Ela experimenta vários tipos de música, percussão, música clássica. Eu falei até um outro dia que as crianças precisam viver uma vida toda para descobrir Villa-Lobos. Gente, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga. As crianças não gostam disso. Elas gostam do que a gente apresenta tão somente, então o nosso leque está pequeno, está pobre. Precisa ampliar. Precisa levar essas crianças, tem tanta coisa gratuita, pesquise na sua cidade. O que tem de gratuito? Tem biblioteca municipal? Você já foi lá? Te provoco aí na biblioteca municipal, emprestar um livro para ler com as crianças. Fazer passeios no parque com as crianças, sair ao ar livre, curtir a natureza, sentir a natureza, se preocupar com o lixo que produz. Isso tudo, pais que estão nos acompanhando, mães que estão nos acompanhando, responsáveis, isso tudo desenvolve integralmente a criança. No psíquico, no neurológico, no motor. Criança no celular o dia inteiro, com a coluna atrofiada, sem falar bem, com dificuldade de fala, que não era para ser assim. É falta de estímulo. Então, vamos estimular as crianças a desenvolver a criatividade, a autonomia, para realmente colocar elas no protagonismo da aprendizagem. São coisas simples, né? Coisas simples. Não, simples, mas tem uma intencionalidade, né? Quer dizer, é muito bonito, Mayra, te ouvir, porque você conecta essas coisas simples numa visão estratégica do desenvolvimento integral da criança, né? Então, essa simplicidade compõe uma complexidade, né, que ganha volume exatamente pela interação das diferentes iniciativas. E é muito bonito ouvir isso, né? Porque é como você diz, não é para alfabetizar, é para a vida, né? Para desenvolver para a vida, né? E lá vamos. Agora, eu tenho mais uma curiosidade sobre o seu trabalho, que, como já comentei, eu te vi apresentando. E li
Não estou te Desculpa, eu bati. ouvindo. Não, eu que bati aqui, desligou meu microfone. Então, voltando. Então, eu li algumas coisas do seu trabalho e vi você falando, e você falava do protagonismo da criança na alfabetização, o protagonismo em sala de aula. Como é que funciona isso? Você, em sala de aula, ter esse protagonismo das crianças? Ai, que pergunta maravilhosa. Você fala isso, eu fico vendo os meus alunos agora. Me bate mesmo uma emoção que me toma. Eu estou com 36 anos de magistério, né? E esse reaprender, esse fazer pedagógico, de tentar sempre dar o melhor de mim, e sendo a professora, eu escutei esses dias, seja a professora que você gostaria de ter. Eu falei, gente, seja a professora que você gostaria de ter. Eu falei, isso é muito bom. Isso é uma... Nossa, seja a professora que você gostaria de ter. Esse protagonismo do aluno vem do protagonismo do professor. Se eu estou bem, se eu estou segura, se eu estudei, se eu estou formada, se eu tenho uma rede na escola, na minha rede de ensino, que me ampara, eu estou preparada para o protagonismo em sala de aula. Mas, Mara, como ele acontece? Olha que interessante. Na sala de aula, não tem mais essa coisa de que só eu leio, por exemplo. Mas como assim? Você não é professora? Se eles não leem ainda, como é que eles vão ler? Eles não leem como eu leio, mas eles fazem leituras não convencionais. Então, por exemplo, na minha rotina de leitura, tem dia que não sou eu que leio. Quem lê é quem nunca leu, quem nunca pegou um livro, quem nunca mostrou o livro para os alunos, quem nunca contou a história é o aluno. O que eu faço? Eu provoco ele, eu faço boas perguntas, eu faço intervenções que fazem ele pensar e refletir e faço para a turma. Ah, mas isso é a leitura. Bom, eu tenho um aluno autista. Não, eu tenho uma criança que tem essa questão do aspecto autista. Ele participa de tudo. Então, a gente começa as nossas aulas, a gente não começa com um caderno na lousa. A gente começa fazendo grandes brincadeiras de oralidade. Então, a gente está lá com o pintor de Jundiaí, a gente está com tum, 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 quem bate aí sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí. A gente brinca com a oralidade. Então, as crianças vão para frente, quem faz tudo são eles. Eu começo modelizando num determinado momento do ano. Quando a gente vai para a sala de aula, eles fazem essa abertura. Então, a gente tem sarau, eles programam comigo, eles planejam comigo. A intencionalidade pedagógica é minha, a participação é de todos. Olha que importante. Então, eu discuto com eles, o que vocês querem fazer? Não é o que dá na cabeça e a vontade deles. Isso é muito importante. Você vai fazer um projeto, não, naquele dia eu mudei toda a minha aula porque surgiu aquilo. Não, quem tem intencionalidade pedagógica é você. Agora, você adapta para aquele momento. Você aproveita o que as crianças têm de interesse. Por exemplo, agora, a gente está no álbum da Copa. Os cards também. Os cards estão uma grande febre. Que os cards sejam um objeto de estudo para alfabetizar. São coisas que as crianças adoram. Então, as crianças vão ler, vão escrever, vão criar seus próprios cards. Isso é botar no protagonismo, é participação total. Não é aquela aula ativa, onde ele tem atividades mão na massa, que ele constrói coisas, que ele fala sobre como ele construiu, que ele fala por que ele construiu. Então, tem aulas de criatividade, tem aulas de pergunta. Então, eu chego lá com uma imagem escondida e todo mundo faz perguntas até descobrir qual é a imagem. Eu vou mostrando um pedacinho por vez. Isso é incrível. É incrível. Então, é importante que a gente traga situações de aprendizagem onde a participação seja ativa, não passiva, onde você, professor, não fique 4 horas falando, onde as crianças fiquem sentadas olhando a nuca do outro. Educação, para ser essa do protagonismo, para o protagonismo realmente acontecer, não é só o protagonismo por si só, é para a construção do conhecimento. Então, quando ele participa ativamente, ele constrói junto com todos esse saber coletivo, o saber individual que contribui no coletivo, mas porque eu crio situações de aprendizagem onde ele está no centro, onde ele debate, onde ele confronta saberes, hipóteses, onde ele descobre o que deu certo, o que não deu certo, onde ele avançou, onde ele não avançou. E essas coisas todas estão no debate. Aí as crianças falam assim, nossa, não, isso aí eu não quero mais. Como assim não quer mais? Isso está muito fácil. Isso está muito fácil, porque eles já se apropriaram daquilo. Então, é uma participação ativa. Então, na escola, a gente cozinha de fazer comida, a gente canta, a gente dança, a gente deita, a gente faz cabaninha,
a gente lê, a gente rola, a gente brinca de massinha, a gente discute, a gente faz assembleias, tudo isso é objeto para escrita, para leitura, para desenvolver a oralidade. Então, tudo é pretexto para aprender, para se desenvolver e se alfabetizar. Não é incrível? Aí dá gosto. As crianças vêm felizes, né? Aí chega no final do ano assim, uma turma potente que você fala, gente, que espetáculo, que delícia, que delícia. Poxa, Mara, chegamos ao fim e realmente nada melhor do que chegar com essas suas palavras, né, de chegar ao fim do ano, que delícia, que delícia. Então, estamos chegando ao final do ano, que seja um final de ano muito alegre aí com a sua turma e super obrigado, porque de fato você deu uma aula para a gente aqui. Obrigado. Obrigada, André, obrigada. Eu queria deixar só uma mensagem final. Pois não, por favor. Que é importante, até pensando nessa delícia, uma mensagem bem importante. Hora das escolas, professores, redes, escola, todo mundo está pensando o ano que vem. Não dá para esperar chegar lá no ano que vem e falar, esse está assim, é agora, é agora. A gente tem que pensar esse planejamento já, desse momento, para a gente começar, não é começar de novo, é dar continuidade em tudo que a gente tem que fazer. E ter mais clareza para não perder tempo para a alfabetização. Então, vamos juntos transformar essa delícia para todo mundo. Porque a palavra final, alfabetização de qualidade, educação de qualidade, é quando todo mundo aprende. Então, vamos todo mundo fazer com que eles aprendam, dando o nosso melhor, exigindo condições de trabalho, mas fazendo o nosso melhor em sala de aula, estudando muito para alfabetizar e levar educação para todos. É isso. Obrigada, André. É uma palavra. Obrigado, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Que oportunidade. Muito obrigada.